Graça e paz, meus irmãos. É mais uma vez um prazer estar aqui com você, trazendo esse estudo sobre a vida de Jesus. Nós estamos agora na segunda parte do nosso estudo sobre o ministério de Jesus na Pérea. A primeira parte está aqui no canal, nós mandamos o link no grupo da turma. Você pode assistir, se você ainda não assistiu, assista, porque agora nós estaremos dando continuidade. Na primeira parte, nós vimos sobre a introdução, obviamente, o que era a Pérea, onde ficava, essas informações importantes. E nós vimos também sobre quem era Jesus e como ele desenvolveu o seu ministério nessa região. Nós vimos sobre a salvação do Messias, nós vimos sobre o ministério do Messias e o lamento do Messias. E então nós chegamos na segunda parte do nosso estudo, seguindo ainda esse roteiro de Lucas, que começa no capítulo número 13, foi o que nós vimos no primeiro vídeo, e agora nós vamos para o capítulo número 14. Sendo que nós não vamos ficar apenas no capítulo 14. No vídeo desse momento, nesse vídeo aqui, nós vamos estudar sobre os ensinos de Jesus enquanto ele estava na Pérea. A sessão é bem longa, é muita coisa que nós vamos precisar ver, de maneira que, pra gente não ter um vídeo muito longo, que eu sei que ninguém tem paciência de assistir, a gente vai fazer um vídeo, então, mais curto, fazendo o quê? Suprimindo as leituras do texto. Eu vou dar as referências e, então, eu vou explicar sobre o que está lá, mas a leitura você vai fazer aí na sua Bíblia. Você pode pausar o vídeo, fazer a leitura, para dessa forma entender aquilo que eu estou falando. Eu acho que isso vai ser uma forma de a gente conseguir manter o vídeo sucinto e ainda assim suficientemente claro. Outra coisa é que eu recomendo que você anote as informações que forem importantes, principalmente os tópicos, ainda que depois eu passe para a turma o esboço de todo esse nosso estudo, de todos os vídeos que nós vamos fazer, mas é interessante que você vá fazendo as suas anotações. Por quê? Porque o vídeo de hoje ele não terá apenas 3 pontos, ele terá mais do que isso. É muita coisa que a gente vai ver, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos entrar na segunda parte do nosso estudo. Jesus ensinou basicamente sobre 4 assuntos. Foram os tópicos que eu separei aqui, a forma como eu sistematizei o conteúdo, que eu acho que ficou bem didático. O primeiro assunto que ele abordou foi o reino de Deus. O segundo foi o discípulo, ou seja, aquelas pessoas que estão no reino, quais são os seus atributos, as suas características. Depois ele falou sobre a conversão, ou seja, como é que eles então se tornam discípulos, o que acontece nesse processo. E a última parte é a vida cristã. Como esse discípulo que já entrou no reino que ele já apresentou como seria, como ele vive a sua vida aqui na Terra. Sem mais delongas, vamos para a primeira parte. A primeira parte foi o reino de Deus. Jesus estava em um jantar. Isso está registrado em Lucas capítulo 14, dos versos 1 até o verso 14. E ele ensinou basicamente 3 características sobre o reino de Deus. Jesus começa de maneira muito interessante, perguntando aos fariseus que estavam naquele jantar, porque ele estava jantando na casa de um fariseu muito importante, se era permitido curar no sábado, porque havia um homem lá que estava doente. Ele era um homem que tinha, segundo a versão NVI, o corpo inchado. Lucas, o autor desse texto, como nós sabemos, ele era médico, registra a doença desse homem como sendo hidropsia. Na Bíblia, se você ver as versões mais antigas, como Almeida, vai dizer que ele era um homem hidrópico. O que importa é que Jesus chega para os fariseus que estavam ali, e especialmente para o dono da casa, e pergunta: é permitido ou não curar no sábado? E então Jesus cura aquele homem e o manda embora. Jesus coloca os fariseus em uma sinuca de bico, porque naquele momento eles tinham 2 opções. Se eles respondessem, não é permitido curar no sábado, então eles poderiam ser acusados de não estar preocupados com a saúde, com a vida das pessoas, de serem insensíveis, de serem pessoas incompassivas. Porém, se eles respondessem que sim, é permitido curar no sábado, talvez eles fossem condenar a si próprios, porque muitos fariseus já vinham condenando Jesus por fazer isso, e talvez eles fossem acusados de serem frouxos no cumprimento da lei. A intenção de Jesus de fazer isso é ensinar para aquelas pessoas acerca do reino de Deus, que nele, no reino de Deus, a misericórdia está acima da lei. A lei é importante. Jesus pergunta, é permitido curar no sábado? Jesus considera o Shabá como um mandamento do Senhor, e é uma coisa importante. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento daquele homem demandava uma atitude de compaixão e de misericórdia que Jesus realiza ao curá-lo. Porque o próprio Jesus vai falar no registro de Mateus que, além de ser o Senhor do sábado, Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Então Jesus pergunta para eles: se você tiver um filho ou um boi e ele cair num poço e for dia de sábado, você não vai retirá-lo imediatamente? Vai deixar ele morrer? Vai esperar o quê? O sol se pôr para poder tirar? É claro que não. Jesus então vai lá e resgata aquele homem do seu sofrimento. Jesus cura ele num dia de sábado, ensinando que no reino de Deus a misericórdia está acima da lei.
E então Jesus observa aquelas pessoas e ele percebe que elas estavam procurando os lugares mais importantes da mesa para sentar. Aqueles que iam chegando, eles iam procurando os lugares de honra à mesa. Eles não queriam sentar lá no rabo no final da mesa. E então Jesus dá uma segunda lição sobre o reino de Deus. E ele vai falar agora que no reino de Deus, quem se humilha será exaltado. Ele diz para aquelas pessoas, quando você chegar, não procure sentar na frente, porque se aquele lugar estiver reservado para outra pessoa, você vai ser constrangido, humilhado, ao mandarem você sair dali e ir para outro canto, ir para um lugar de menor honra. É melhor você sentar atrás, no lugar de menor destaque, e então o dono da casa ir lá e lhe convidar e lhe colocar no lugar principal, do que o contrário, porque no reino de Deus, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa é a segunda característica do reino de Deus. E a terceira característica do reino de Deus que Jesus apresenta é que nele o ingresso se dá pela graça. E Jesus faz isso usando dois recursos didáticos. O primeiro recurso que Jesus traz é um recurso do princípio. Ele usa a palavra de sabedoria. Ele vai dizer, quando você der um banquete na sua casa ou um jantar, não convide os seus amigos, os seus parentes, pessoas que depois podem retribuir o favor, mas convide os pobres, os aleijados, os cegos, aquelas pessoas que não poderão lhe retribuir, aquelas pessoas que não merecem estar no seu evento, no seu jantar, porque você receberá então a sua recompensa no dia do juízo, na ressurreição. Você receberá a sua recompensa de Deus. E Jesus está falando aí sobre um princípio muito importante, mas as pessoas que estavam naquele jantar, principalmente aqueles fariseus, eles ainda não entenderam completamente. E eles comentam, realmente, feliz é aquele que estiver no reino de Deus, que entrar no jantar do reino de Deus. E Jesus agora vai usar um outro recurso literário para fazer isso, para ensinar, e ele vai usar agora a parábola. E ele conta agora a parábola de um homem muito rico que prepara um grande banquete e que convida muitas pessoas teoricamente importantes. Ele convida pessoas que ele gostaria de ter naquele banquete. O problema é que quando os seus servos vão buscar essas pessoas, esses convidados, eles dão desculpas para não participar. Um estava mais ocupado com a sua propriedade, o outro estava mais preocupado com o seu casamento, o outro havia comprado bois e precisava experimentá-los. Cada um deu uma desculpa mais esfarrapada do que a outra e nenhum deles foi para o banquete que esse homem preparou. Então o que esse homem fez? Ele mandou que os seus empregados eles fossem mais uma vez pela cidade, só que agora eles não iriam chamar os convidados, mas eles iriam trazer os pobres, os cegos, os aleijados, os mendigos, e iria trazer essas pessoas que não mereciam para participar desse banquete. E então esse homem, ele olha e diz, e agora? E os seus servos dizem, ainda tem lugares na mesa. E é a coisa mais linda do mundo, porque ele diz, agora vocês vão de novo pela cidade, e vocês agora vão nos becos, nas vielas, e vão obrigar as pessoas que vocês encontrarem por lá, aqueles pobres e aqueles miseráveis, a virem para o meu banquete. De maneira que nenhum daqueles que foi convidado inicialmente participará, mas que todos esses participarão, e a minha casa ficará cheia. Meu Deus! É fantástico! É fantástico! Porque isso está falando diretamente sobre nós. Isso está falando diretamente sobre nós. A casa de Israel são os convidados que primeiro foram chamados para o banquete. Eles receberam convites diversos ao longo do Antigo Testamento. Eles foram convidados a participar da aliança de Deus, mas eles recusaram a aliança. Eles deram muitas desculpas, eles usaram muitos argumentos. Eles abandonaram a Deus, eles abandonaram a lei, eles adoraram outros deuses. Agora no Novo Testamento isso está acontecendo de maneira ainda mais clara, porque o próprio Cristo está no meio deles. E ainda assim eles não reconhecem, eles não querem segui-lo. E cada um usa uma desculpa diferente, um argumento diferente. Nós temos fariseus, saduceus, publicanos, cada um com os seus problemas, e eles não estão interessados em seguir a Jesus. Então Jesus começa a chamar as pessoas que eram então rejeitadas. Nos discípulos de Jesus nós temos pescadores, nós temos um zelote, nós temos publicano como Mateus Levi. E de maneira mais ampla, Jesus abre o reino de Deus, as portas do reino, para os gentios. E não apenas para os gentios, mas para as prostitutas, para os bebarrões, para os pecadores como nós. Ele abre as portas do reino para nós, e é de maneira tão graciosa que, além de não merecermos, ele diz, tragam eles nem que seja à força, mas a minha casa ficará cheia. E assim é que nós ingressamos no reino pela graça.
A graça do Senhor nos atrai de maneira irresistível. Nós que não merecemos, nós que somos pecadores, nós que somos pobres e miseráveis, somos atraídos pela graça ao reino de Deus. E aqueles que foram inicialmente convidados, os sãos, os doutos, os ricos, eles foram preteridos porque eles recusaram o ingresso nesse banquete. Então, sobre o reino de Deus, Jesus ensina que ele é, na verdade, um lugar onde a misericórdia está acima da lei, onde quem se humilha será exaltado, e por fim, que aquelas pessoas que entrarão nele entrarão pela graça. Pela graça. E que tudo isso traz lições que nós devemos seguir. A primeira lição que Jesus traz é que nós devemos ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, independente do dia, independente da lei, independente de qualquer coisa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo temerário é condenado por Jesus desde o Sermão do Monte, quando ele diz: não julgueis e não serás julgados, porque com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. A segunda aplicação para a nossa vida é que nós devemos buscar nos humilhar, ser humildes, não buscar o destaque ou as honrarias, porque no reino de Deus isso não tem espaço, mas que nós devemos nos humilhar, ser humildes, para que então o nosso Senhor nos honre, até mesmo na nossa vida cotidiana. E a terceira lição é que nós não devemos fazer exceção de pessoas e que também nós devemos ser generosos para com aquelas pessoas que não têm, dar a elas sem requerer de volta, porque a nossa recompensa então virá no dia do juízo. Primeiro, porque Deus recompensará, e segundo, porque nós éramos assim, pecadores, miseráveis, depravados totalmente, que foram trazidos, chamados para esse reino. E é por aí que Jesus encerra as suas lições sobre o reino durante o jantar desse fariseu. E então ele sai pelas ruas a ensinar. Lucas vai falar isso no versículo número 25, ainda estou no capítulo 14. E ele vai falar que uma multidão ia acompanhando Jesus. E agora ele vai falar sobre o discípulo, o verdadeiro discípulo. Quem são essas pessoas que entraram no reino? Essas pessoas que entraram no reino, que se sentaram no banquete, são os discípulos de Jesus. E quais são as características dos discípulos, dos seguidores de Jesus? E a primeira característica ele apresenta no versículo número 26. O discípulo ama a Deus. Jesus vai dizer que se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos ou irmãs, ou até a sua própria vida mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. O discípulo precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus era amar Jesus. Nós precisamos amar a Cristo com todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso entendimento. Um amor integral. E esse amor integral se expressa na forma, então, de uma vida sacrificial. Porque essa é a segunda característica que Jesus apresenta do seu discípulo. Ele vai dizer no verso 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Jesus, ele estava caminhando em direção à cruz. Enquanto a gente tem que lembrar que esses ensinos, Jesus está dando enquanto ele está descendo em direção à região da Judéia. Ele estava indo da Galileia em direção à Judéia, lá onde ele seria martirizado. Ele estava caminhando em direção à cruz e ele está dizendo que aquele que quiser segui-lo tem que fazer o mesmo. Tem que tomar a sua cruz e segui-lo. E eu sei que muitas vezes, quando estamos pregando sobre esse texto, ou quando outras pessoas estão pregando, eles vão criar um monte de alegorias em cima da cruz. Dizer que a cruz é a dificuldade da vida, a cruz ele é às vezes o seu parente, ou irmão da igreja, sei lá, ou sofrimento. Mas não, a cruz significa a morte. Para um judeu daquela época, estava muito claro isso. Cruz significava humilhação, morte, sacrifício. Jesus está apontando para a sua própria cruz. Ele deu a sua vida em amor a Deus. Ele deu a sua vida em amor às pessoas. Ele deu a sua vida de maneira literal, não apenas metafórica. Ele se entregou para morrer. Da mesma forma, os discípulos de Jesus devem fazer isso. 1 João 3,16 vai dizer que nisto nós conhecemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. E essa é uma prova de que nós somos discípulos de Cristo e que o amamos de maneira integral, porque aquele que não carrega sua cruz e não o segue não pode ser seu discípulo. E segui-lo implica terminar no Calvário. Todos os discípulos, todos os apóstolos, inclusive Paulo, morreram martirizados, exceto João. João não morreu martirizado, ele morreu de velhice, como nós sabemos. Mas em compensação ele passou boa parte da sua vida preso numa ilha por causa do evangelho de Jesus. Ele foi perseguido. Entende o que significa isso? E isso já aponta, meus irmãos, para a terceira característica do discípulo de Jesus, é que ele é um discípulo que renuncia a tudo.
E Jesus vai usar tanto a ilustração do homem que constrói uma torre, tanto a ilustração do rei que vai à guerra. E ele está falando de pessoas que olham para frente, eles observam, eles planejam aquilo, eles sabem os custos de suas empreitadas, eles sabem as consequências de sua empreitada, e então eles decidem se vão ou não, e quando eles vão certos de terminar. O rei que vai à guerra, ele precisa saber quantos soldados ele tem, quantos soldados tem o inimigo, e se ele vai ser capaz de vencer, e depois que ele entra na guerra, ele não pode mais recuar. Da mesma forma, o homem que vai construir a sua casa, a sua torre, ele não pode começar e depois parar, porque senão as pessoas que estão ao seu redor vão rir da cara dele, e ele vai se tornar motivo de desdém. De igual maneira, aquele que se dispõe a seguir a Jesus, uma vez que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Aqueles que decidem segui-lo, aqueles que decidem ser seus discípulos, aqueles que dão a sua vida a Cristo, precisam pesar aquilo que estão fazendo, a sua decisão, as suas atitudes, porque não tem mais volta. Não tem mais volta. Uma vez que tomamos a cruz e passamos a seguir a Jesus, nós temos agora apenas uma linha reta que termina no Monte Calvário e que deve ser o nosso caminho, independente do que aconteça. Jesus, no versículo 33, termina essa parte sobre a renúncia dizendo exatamente isso. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Fazendo mais uma vez uma correlação com Paulo, em 2 Timóteo, ele vai falar exatamente sobre isso no capítulo número 2, quando ele vai dizer: luta comigo, combate comigo o combate de um soldado de Cristo. Um soldado não deixa se envolver pelos negócios da sua vida civil, antes porque ele deseja agradar aquele que o alistou. Da mesma forma, aquele que compete, aquele que corre, ele precisa seguir segundo as regras. E a terceira ilustração que Paulo vai usar vai ser do agricultor. Ele vai falar do agricultor que ele precisa trabalhar arduamente, até que no final ele venha colher dos frutos da colheita. Então tudo isso aponta para a mesma coisa. O discipulado deve ser uma decisão firme, deliberada, convicta e que envolve renúncia total, por causa do amor a Deus, e que terminará no Monte Calvário. E por fim, a última característica que Jesus dá sobre o discípulo é que o discípulo, além dele amar a Deus, além dele se sacrificar e renunciar a tudo, o discípulo ele é um influenciador. Não necessariamente um digital influencer. Mas Jesus usa a ilustração do sal para falar sobre como é importante, então, que o seu discípulo ele dê sabor aonde ele estiver. Ele faça a diferença, porque no momento que ele para com isso, ele para de fazer a diferença, ele para de dar sabor, ele não serve mais de nada. E de maneira muito séria, Jesus encerra o capítulo 14 dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O terceiro assunto que Jesus vai tratar então é sobre a conversão. E Jesus vai tratar sobre isso em todo o capítulo 15. E ele usa 3 parábolas para falar sobre isso. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, ou da moeda perdida, e a terceira parábola é a parábola do filho perdido, que nós conhecemos como o filho pródigo. É interessante que o foco das 3 parábolas não é a ovelha, não é a moeda e, surpresa, não é o filho. O personagem principal das 3 parábolas, no caso da primeira é o pastor, no caso da segunda é a mulher e no caso do terceiro é o pai. Nós observamos então que o pastor foi buscar, a mulher foi procurar e o pai ficou a esperar. Eles são os sujeitos ativos da sentença. A segunda característica que nós observamos é que a ovelha foi buscada, a moeda foi encontrada e o filho foi recebido. A terceira característica que nós encontramos aqui então é que o pastor, a mulher e o pai, eles deram festas em celebração a isso. Vocês já estão vendo onde eu quero chegar? Vocês já estão vendo o que Jesus está querendo dizer? Pensa um pouquinho sobre isso. Isso fala sobre a nossa salvação. A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu, o filho se perdeu. Mas se nós observarmos com atenção, eles não são apenas vítimas da sua perdição, mas é uma perda deliberada. A ovelha se afasta do rebanho. A ovelha não foi roubada. A ovelha se perdeu por si só. A moeda, ela se perdeu dentro de casa. E o filho que se foi, o pai não o expulsou, mas ele que de maneira deliberada disse: pai, me dê as minhas coisas, me dê a minha parte da herança, que eu quero ir embora viver a minha vida. Na nossa salvação, o nosso papel é o papel do pecador, que vai embora, que se perde, que se afasta do rebanho. Nós somos aqueles que viram as costas para o Pai, que viram as costas para o rebanho. Nós somos esses. Nós somos esses. Esse é o nosso papel. O papel do pecador depravado que se volta contra Deus e abandona o Senhor e a sua lei.
E em resposta a isso, nós temos o pastor que vai buscar a ovelha, a mulher que procura a moeda e o pai que espera e que recebe o filho, porque a ovelha não voltou por conta própria, porque a moeda não se encontrou por conta própria e que o filho não foi restituído como filho por conta própria. Ele nem queria ser filho, ele não pediu para ser filho, o pai o chamou para ser filho. Dessa forma, nós percebemos que o ativo é Deus, é Ele que vai buscar a ovelha que está perdida, é Ele que procura a moeda, é Ele que procura o pecador, é Ele que vai buscar o pecador, é Ele que recebe o pecador na sua casa e o chama de filho. E que tudo isso Ele faz com uma alegria no coração, a ponto de dar uma festa no céu, que até os anjos se alegram por causa dessa salvação. Por causa dessa salvação. A última característica que essas três parábolas nos trazem é que, observando agora mais especificamente a parábola do filho, ou como eu gosto de chamar, a parábola do pai que espera, nós observamos então que Jesus ele é o irmão mais velho que Israel deveria ser. Na parábola do filho pródigo, nós temos o irmão mais velho, que quando vê o seu pai dando uma festa por causa do seu irmão mais novo, que foi recebido como filho, ele fica revoltado. Ele diz: eu cumpri a sua lei, eu fiz tudo o que você queria, eu trabalhei na sua seara, mas você nunca fez isso, tudo que você está fazendo para isso você fez por mim. E o pai responde: mas é porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós devemos nos alegrar por isso. Israel é esse irmão mais velho, que não queria que o Senhor recebesse na sua aliança os gentios. E ele fica revoltado, eles não querem. Só que Jesus, ele é o nosso verdadeiro irmão mais velho, que é diferente de Israel. Ele é o irmão mais velho que foi buscar o irmão mais novo, aquele que foi buscar a ovelha, o bom pastor. E ele é aquele que encontra a moeda perdida. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho, o nosso bom pastor e o nosso dono que nos encontrou. Tudo isso aponta para Jesus. Fala sobre a conversão. O ensino em Lucas 15 é sobre a conversão, mas que tudo isso de maneira plena aponta para Cristo. Entenda, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Tudo aponta para Ele. O quarto e último assunto que Jesus aborda durante o seu ensino nessa região é a vida cristã. O primeiro foi o reino de Deus. O segundo foi o discípulo. O terceiro, a conversão. O quarto, a vida cristã. E ele vai dar agora elementos, características da vida cristã. E a primeira característica da vida cristã é a mordomia. Isso está lá em Lucas capítulo 16, versículo 1. E ele vai falar sobre um empregado que, sabendo que vai ser demitido pelo seu patrão, ele começa a fazer acordos com aqueles que deviam ao seu patrão. Ele começa a organizar as coisas para que quando ele fosse demitido, ele tivesse amigos que pudessem recebê-lo ou que pudessem contratá-lo. Jesus ensina aí sobre a questão da mordomia com aquilo que Deus nos dá, sobre dinheiro mesmo. E ele vai falar sobre a importância da prudência na mordomia cristã, a importância da honestidade, e ele condena então o amor ao dinheiro, porque ele está dizendo que aquele que ama o dinheiro não ama a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. É assim que Jesus encerra essa passagem, falando sobre a mordomia. E aí os fariseus que amavam o dinheiro, é isso que Lucas está falando, não eu, diz o Senhor, não eu. Lucas fala que os fariseus amavam o dinheiro e eles começam a desdenhar, a debochar do que Jesus está falando. E então Jesus vai falar agora sobre a lei e a graça. E ele vai dizer aos fariseus que eles se justificavam entre si e se justificavam para si, mas que na verdade Deus os estava condenando. Que eles eram justos aos seus próprios olhos, mas eram injustos diante de Deus. E aí Jesus começa a apontar mais uma vez para a salvação que se dá pela graça. Através disso, a graça daquela pessoa que percebe que não merece, aquela pessoa que percebe que não é justo, aquela pessoa que não é justo aos seus próprios olhos, não justifica a si próprio, mas que se apresenta diante de Deus como um pecador injusto, e que essa pessoa quem é justificada pela graça mediante a fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Puxando mais uma vez Paulo. E Jesus vai falar ainda sobre a importância da lei e da graça, porque ele vai dizer que a lei e os profetas estiveram de pé até João Batista, que depois disso as pessoas têm tentado entrar no céu pela força, apontando também para os fariseus, para os religiosos de um modo geral. Vamos trazer para nossa época aqui, entendeu? Que as pessoas querem ser salvas a todo custo, mas que isso não se dá pela lei, não se dá pelos profetas, não se dá pelas regras religiosas, pela lei cerimonial. Não se pode entrar no céu pela força. Que todos esses arquétipos, todos esses elementos
da antiga aliança, que eles caducaram, eles foram até João Batista, mas que agora nós estamos vendo as boas novas do reino. É isso que Jesus fala. E que por fim, ele acrescenta ainda, que independente disso, a lei não foi abolida. Então, vamos tentar encontrar um equilíbrio aqui. A salvação se dá pela graça, não é pela lei. Os elementos que compunham a antiga aliança, a lei cerimonial, os profetas, a lei civil, tudo isso caducou. Não se cumpre mais essas coisas para se entrar no céu. Mas que elas não foram abolidas, ao ponto de que o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, veja, o assunto é vida cristã, que o verdadeiro cristão, ele é salvo pela graça, mas ele busca viver segundo a lei moral do Senhor, como uma forma de glorificá-lo e de agradá-lo, não para entrar no céu à força, mas reconhecendo que é um pecador fracassado, sendo por essa forma justificado diante de Deus. Ele então fala sobre a mordomia, sobre a lei e graça, e agora ele vai falar sobre o casamento. As passagens paralelas a isso estão em Marcos capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 12, e também a grande passagem de Mateus capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 12. Eu não vou me estender falando sobre os ensinos de Jesus sobre o casamento, porque isso daria só um vídeo, levantaria muitas questões aqui, e você pode então pesquisar em outras fontes, porque o foco aqui é dizer que Jesus ensinou sobre casamento. Vamos passar para o próximo assunto. Jesus agora vai falar sobre o destino eterno. Ele falou sobre mordomia, lei e graça, casamento, e agora sobre o destino eterno. Isso está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E Jesus ele vai fazer isso através da parábola do rico e Lázaro. Eu dei ênfase porque tem algumas pessoas que consideram que não é uma parábola, que é um acontecimento literal, mas a maioria dos teólogos concorda que é uma parábola. Eu estou seguindo pela nossa apostila, a nossa apostila concorda que é uma parábola e eu concordo com a apostila. Vamos lá. E Jesus ele dá basicamente 4 lições através dessa parábola. A primeira lição é que os justos, ainda que tenham uma vida miserável, serão recebidos no céu. Lázaro ele era um mendigo, Lázaro ele era um leproso, Lázaro ele vivia jogado no chão no meio da rua, ao ponto dos cachorros lamberem as suas feridas. Mas quando ele morreu, os anjos o levaram até o seio de Abraão, até o paraíso. Em contrapartida, os maus, ainda que tenham uma vida próspera, sofrerão o juízo eterno. O rico, cujo nós não sabemos o nome, ele viveu uma vida luxuosa, maravilhosa, fazia grandes banquetes, mas no momento que ele morreu, ele foi para um lugar de sofrimento perpétuo, de sofrimento eterno, aonde ele estava consciente de tudo, ele via tudo, ele sentia tudo, mas a sua agonia era ininterrupta. A terceira lição que nós temos aqui é que as Escrituras elas são uma revelação de Deus, suficientes para salvar o homem. Quando o rico pede a Abraão que mande Lázaro de volta dos mortos, que ressuscite Lázaro, para que ele alerte os seus irmãos daquilo que está para acontecer, do juízo que se aproxima com a sua morte. E Abraão vai dizer, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm Moisés. Isso é o suficiente. E se eles não seguirem isso, se isso não for revelação suficiente para ser salvos, então nada mais será. As Escrituras, elas são a única regra de fé e prática do povo de Deus, a única revelação autorizada de Deus, e elas são o único meio para conhecimento salvífico de Deus. Não são profecias, não são revelações, não são os anjos, ainda que alguém ressuscite dos mortos para falar sobre isso. A única forma de se conhecer a Deus para a salvação é através das Escrituras, e a despeito disso, nada mais. E mais uma vez, Jesus, ele catuca os seus fariseus, ele catuca o povo de Israel, falando então que aqueles irmãos ricos daquele homem que morreu, ainda que o morto ressuscitasse, eles não creriam, falando assim sobre o que viria a acontecer. Jesus morre, ele ressuscita, e ressurreto, ele prega para as pessoas, e ainda assim, muitos daqueles judeus, fariseus, eles não creem nele. Tamanha era a dureza dos seus corações. Ainda falando sobre a vida cristã, Jesus vai falar sobre os escândalos. Ele vai dizer, é inevitável que aconteçam escândalos, ou na versão NVI, coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem isso acontece. Melhor seria se ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho pendurada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Isso é uma palavra muito dura, mas de cautela. Jesus está dizendo para essas pessoas, sejam atentos ao testemunho que vocês dão, para que vocês não sejam pedra de tropeço na vida de ninguém.
Isso vai acontecer. É inevitável que aconteça. Mas ai de você se for responsável por isso. Depois de falar sobre os escândalos, isso eu já estou no capítulo 17. A parte dos escândalos é os versos 1 e 2. Jesus vai falar sobre perdão nos versos 3 e 4. E ele vai falar sobre a necessidade que os seus discípulos, que os cristãos, que nós temos de perdoar. Ele vai dizer, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e lhe disser, estou arrependido, então lhe perdoe. Mateus, quando vai registrar isso, ele vai usar a hipérbole, dos 70 vezes 7. É um perdão ilimitado, extenso, porque Deus também nos perdoou. Deus nos perdoou. Por isso nós devemos perdoar os nossos irmãos. Diante disso, os discípulos, eles ficam preocupados. E eles dizem, Senhor, então aumenta a nossa fé. E esse é o próximo assunto que Jesus vai falar sobre a vida cristã. Ele vai falar sobre a fé. E ele vai dizer, se vocês tiverem fé do tamanho de um semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Jesus está ensinando a eles que a fé, ela não precisa ser uma fé gigantesca, colossal, mas a fé, por menor que seja, é o suficiente. É o suficiente. Não é por obras, não é pelo tamanho, não é isso. É a graça. É a graça. E por fim, o último assunto que Jesus vai tratar aqui é a modéstia. Ele vai falar sobre o servo. Ele vai dizer, quem de vocês vai agradecer o seu servo, o seu empregado, o seu escravo, por aquilo que ele faz? E qual escravo vai se achar por ter obedecido ao seu Senhor? De igual maneira, nós, no serviço a Deus e em nossa vida cristã, devemos reconhecer que não passamos disso. Nós somos dulos, nós somos escravos, servos inúteis, que apenas obedecemos ao nosso Deus. E isso não é para a nossa glória, não é para o nosso mérito. Tudo isso que eu falei, tudo isso até agora, todos esses ensinos, eles apontam para Jesus. E Jesus glorifica a Deus. Tudo isso, então, é para a glória de Deus. O serviço, a vida cristã, a conversão, o discipulado e o reino. Tudo isso é de Deus, para Deus, por causa de Deus. De Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem fique no seu coração, que o assunto tenha ficado claro. Nós estudamos aqui desde o versículo 1 de Lucas 14 até o versículo 10 do capítulo 17. E então, depois nós daremos continuidade em outros vídeos. Fique com Deus.